Bom, Ideli, primeiro quero te agradecer, parabenizar por esse encontro da região da Micro de Florianópolis, coordenada por você. Em seu nome, cumprimentar todas as companheiras, companheiros dos vários municípios da Grande Florianópolis. Cumprimentar de forma efusiva sempre o nosso patrimônio intelectual do partido, o companheiro Márcio Postman, que traz aqui elementos extremamente importantes para a reflexão da atualidade que nós estamos vivendo, sobretudo no aspecto do capitalismo brasileiro e principalmente das mudanças que o capitalismo está sendo tocado por pontos fundamentais que merecem a nossa reflexão. Eu quero primeiro dizer para ti, Deli, que nós estamos aqui nessa plataforma, e é bom que o Márcio tenha conhecimento disso, numa região que é a Grande Florianópolis, que é expressiva do ponto de vista do Colégio Eleitoral de Santa Catarina, e que aqui, nessa região, o companheiro Lula ganha as eleições na última pesquisa estimulada presencial do Bolsonaro. E aqui, nessa região também, em todos os cenários, em eleição de primeiro turno, o, por ora ainda, candidato a governador do PT, também ganha as eleições de todos os adversários que se posicionam para a disputa do ano que vem, 2022. Então, com esse diagnóstico, eu quero aqui dizer para todos vocês a profunda gratidão da resistência, da resiliência, da luta incansável, dos movimentos que ocorreram, da presença do movimento sindical, do movimento social, dessa pluralidade que somos como um partido de massa na Grande Florianópolis. Eu confesso que, embora sou do Vale do Itajaí, que é o segundo cenário melhor, mas tem hora que me dá uma vontadezinha, como muitos já fizeram, de me mudar para a querida Florianópolis, né, até para viver um oxigênio sempre de otimismo e de protagonismo na política. O diagnóstico de Santa Catarina, Márcio, não é muito diferente do ponto de vista do apresentado por você na realidade brasileira. Eu começo aqui dizendo que, embora o Bolsonaro ganhou as eleições em Santa Catarina, embora nesses 41 anos nós não tivemos ainda a oportunidade de governar o Estado e de termos uma hegemonia maior do ponto de vista daquilo que representamos, o nosso partido, mas eu tenho uma perfeita compreensão de que não é verdadeira a afirmação de que esse Estado é um Estado conservador e de direita. Esse Estado é um Estado progressista, e um Estado também que pode oferecer um processo de construção histórica, cultural, do ponto de vista de nos distanciarmos dos aspectos, em muitos lugares do Brasil, da crueldade que foi tanto o processo cultural de colonização, como também do processo capitalista. Aqui é o estado do minifúndio, é o estado do micro e pequeno empreendedor, o estado da agricultura familiar e, portanto, um estado que acolhe uma narrativa progressista se nós tivermos a inteligência devida e a capacidade de podermos fazer com que o povo de Santa Catarina nos ouça e veja uma perspectiva diferente de todos os acontecimentos da política. Inclusive, aproveito, Ideli, para dizer aqui para todas as companheiras e os companheiros que o presidente Lula estará aqui na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio CBN, onde ele vai falar nesta rádio para Dagmara, conceder uma entrevista e que nós vamos, a partir de amanhã, fazer uma ampla divulgação para conectarmos todos a nossa capilaridade política nas redes sociais, nos compartilhamentos, movimentar a nossa militância para expressar opiniões, porque essa presença do Lula
ela vai ser muito positiva para mostrar a narrativa daquilo que nós precisamos também tocar o povo catarinense para mudarmos essa realidade crucial que o Brasil está vivendo no diagnóstico, inclusive, preciso que o Márcio Postman trouxe. Mas, como dizia, aqui não é diferente. Nós somos uma sociedade com 7 milhões de pessoas, 2/3 dessa população recebe menos que 2 salários mínimos. Nós temos hoje um diagnóstico de 536 mil catarinenses, 536 mil catarinenses, que vivem na linha da pobreza e da miséria nesse momento, com uma renda mais ou menos de R$430, não mais que isso. Nós temos um processo, grande parte da economia abandonada e um Estado, como todos vocês sabem, tutelado por alguns grupos econômicos de cadeias produtivas com vantagens nos processos de desonerações fiscais. A desoneração aqui é algo fora da curva, inclusive do contexto da estrutura republicana dos Estados brasileiros, a ponto de, atualmente, nós termos uma perspectiva de, no ano que vem, de 2022, nós praticamente dobrarmos as desonerações fiscais que não são dirigidas aos micros e pequenos empreendedores, aos pequenos negócios, nem à agricultura familiar, mas são dirigidas, como disse, por uma tutela que se apropriou do Estado de Santa Catarina ao longo da história, promovendo seus interesses de natureza privada, sem gerar emprego, sem compromisso com indutores de desenvolvimento econômico, sem ter compromisso, portanto, com o povo de Santa Catarina. Eu quero também dizer para vocês, e o aspecto que me atém mais é a questão política, nós estamos vivendo aqui um novo período, um período que nós atravessamos com muita resiliência, que foi muito duro para nós, mas que, ao mesmo tempo, se analisarmos, mantivemos o nosso patrimônio. Nas últimas eleições, nós chegamos pela primeira vez na história de Santa Catarina, no primeiro turno, liderarmos as pesquisas de opinião e só fomos, digamos, tirados de uma possibilidade de irmos para o segundo turno com a saída do ex-presidente Lula do cenário das eleições presidenciais a partir daqueles últimos 20 dias em que o companheiro Fernando Haddad assumiu o protagonismo da candidatura a presidente. Nós estamos também diante de um cenário diferente dos últimos vividos, né? E principalmente na eleição de 2018, quando eu, a companheira Ideli, o companheiro Lédio Rosa, de saudosa memória, não mais entre nós, protagonizávamos a chapa majoritária num processo que nem o PCdoB fez aliança conosco, e que já o acontecimento de 2018 nada foi do que uma repetição histórica praticamente das últimas eleições que o PT disputou em Santa Catarina, ou seja, sozinho, com o seu potencial e a sua capilaridade. E nós perdemos um deputado estadual na bancada, diminuímos, mantivemos 4, que somos 10% hoje do Poder Legislativo do Estado, e elegemos praticamente a mesma bancada federal, só fomos perder no palco do golpe jurídico que a companheira Ana Paula sofreu, com um voto apenas na legenda, embora tenha ficado entre as mais votadas dos deputados, entre os 16, mas um voto na legenda por uma excepcionalidade jurídica, uma excrescência do ponto de vista da decisão, retirou uma deputada federal do PT. O que eu estou aqui colocando nesse processo é que nós temos uma forte possibilidade de termos uma construção totalmente diferente para 2022. Uma construção que ela primeiro, quebre o isolamento nosso. No próximo sábado, nós já estaremos no segundo evento, com 7 partidos sentados à mesa, partidos pequenos, mas que passaram a conviver conosco na possibilidade de construir um processo antibolsonarista aqui no Estado,
o que chamamos de uma frente de esquerda, porque todos esses partidos têm um conceito no campo da esquerda. Mas não é só isso que se coloca para a conjuntura de 2022. Se coloca muito mais. No diálogo que mantivemos, sob a orientação do presidente Lula, tanto com o ex-governador Paulo Afonso, que é do MDB, quanto com o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, ambos já declararam apoio e querem contribuir e ajudar na campanha do presidente Lula. E agora, mais recente, a conversa que tive com o ex-governador Colombo, que declarou-se antibolsonarista e que vai lutar até o último momento no partido dele para que esse partido se posicione contra o bolsonarismo. Embora não declarou apoio para o Lula, mas abriu espaços para que nós pudéssemos realizar um processo de conversação a fim de aglutinar setores que nos permitirão, no otimismo que sempre vocês me conhecem, fazer um contraponto no palco das eleições burguesas em 2022, ampliarmos para o centro, e não vejo nenhuma afirmação que não seja possibilidade de nós, inclusive, revertermos aqui o cenário que nós vivemos em 18 com a estrondosa vitória que o bolsonarismo teve em Santa Catarina. Então, eu acredito que essa reunião da Micro de Florianópolis, ela tem dele um caráter muito importante para todos nós na geopolítica do Estado, que é a responsabilidade com o patrimônio do PT, que ganha as eleições no primeiro turno com o presidente Lula e ganha as eleições com o candidato a governador que está colocado até o momento pelo PT em todos os cenários no processo que foi apresentado nas últimas pesquisas presenciais que foram divulgadas pelos veículos de comunicação. Então, eu quero aqui, em nome do PT de Santa Catarina, expressar a minha gratidão pela luta, pelo trabalho, pelo encorajamento, pela organização, pelos eventos, inclusive, Márcio, que tomaram as ruas do Fora Bolsonaro, coordenados pela microrregião, pela companheira Marta, todas elas, pela nossa presidente de Florianópolis e aglutinação de toda a região, da Eliane, etc., e que nos colocaram, inclusive, com visibilidade no processo de movimentação das ruas, com as nossas bandeiras, com as nossas lutas expressivas. Aqui a presença da companheira Ana Júlia também, presidenta da nossa Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, a quem eu também parabenizo o nosso movimento sindical pela expressão de todos os movimentos que está conduzindo. Eu acredito que nós temos digamos, em Santa Catarina, um grande desafio. O primeiro deles é acertar uma narrativa. Nós temos que ter uma narrativa que se dirija como uma expectativa de mudança e de construção de um Estado social diferenciado de todos os acontecimentos da história do Estado em 2022, que dialogue com 1 milhão de pessoas que vivem da agricultura familiar, que dialogue com os setores produtivos, que são, na sua grande maioria, os micros e pequenos empreendedores, e que possamos ter a capacidade de absorver um diálogo dentro das vocações regionais do nosso Estado, nas várias regiões que nós convivemos. O Márcio, não sei se você sabe, mas aqui em Santa Catarina a diversidade é tão extraordinária, que não deixa de ser o encanto e a beleza do nosso Estado, mas que aqui nós temos áreas que se comparam à Agreste do Nordeste do ponto de vista do Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, que é a região do Contestado. Aqui nós temos situações que revelam claramente que nós não estamos no Sul Maravilha, mas que nós temos que ter, com urgência, a construção de um processo de políticas públicas dirigidas no sentido de promover a inclusão dos setores catarinenses. Eu acredito que o capitalismo aqui é mais fácil de solução.
né? Um processo que nós não precisamos, dentro dessa expectativa de Estado social, ter as dificuldades que muitos lugares do país têm. Mas nós precisamos, sobretudo, construir um programa que possa levar um processo de aglutinação, nos tirar do isolamento e tocar o coração do povo de Santa Catarina. Então, eu fico aqui com essas colocações, deixando a minha contribuição para todos vocês, parabenizando, reúno aqui a gratidão em nome do PT de Santa Catarina a todos vocês e também pela presença querida do nosso companheiro Márcio Postman, que tem historicamente nos ensinado, nos conduzido na compreensão do Brasil, da conjuntura brasileira, em todos os momentos que nós atravessamos nesse processo. Muito obrigado, Ideli.